Olá, alunos do sexto ano, tudo bem? Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. Venha junto comigo observar os objetivos de hoje. Acompanhe. Então, nós faremos a leitura de uma resenha, certo? Você lembra o que é uma resenha? Se não lembra, vamos relembrar, vamos recordar. Vamos inferir informações implícitas apresentadas dentro do texto e distinguir um fato de uma opinião relativa a esse fato. Você lembra a diferença entre fato e opinião? Ainda não? Então, no decorrer, aqui das nossas informações, você vai ficar sabendo, então, essa diferença, beleza? Vamos lá. Então, aquelas perguntinhas iniciais para nós entrarmos, então, no clima da aula. Vamos lá. Quando você assiste a um filme, ou ainda lê um livro, vocês costumam compartilhar aquilo que vocês assistiram ou leram com outras pessoas? Costumam dividir? Ah, foi legal por isso, por aquilo, foi interessante, foi um pouquinho chato, foi maçante assistir, em tal parte foi emocionante, em outra parte foi um pouquinho triste, enfim, não é comum? Às vezes na escola, vocês estão lá durante uma aula, a professora ou o professor coloca lá algum tipo de filme, para um trabalho escolar, e vocês costumam comentar também, às vezes dentro da sala de aula. Isso é legal, isso é importante, Então, nas resenhas nós temos esses comentários, de uma forma escrita, mas também outras informações, não apenas comentários, certo? Que mais? Quando vocês contam a alguém, sobre aquilo que vocês assistiram ou leram, vocês emitem uma opinião a respeito disso? Ah, foi interessante, foi legal, não foi legal, por isso, por aquilo, Então, isso é importante, tá? Quando você assiste, quando você lê, você ter a sua opinião, você formar uma ideia a partir daquilo que você leu, daquilo que você observou, beleza? Vamos lá, então. Então, agora eu quero convidá-los a lerem comigo, então, uma resenha, que apresenta informações sobre uma biografia que foi publicada e que trata da vida e da carreira do Rolando Boldrin e observar se o autor emitiu ou não uma opinião sobre ela, beleza? Vamos lá? Então, olha lá, o título: Os Causos de Rolando Boldrin. Aos 80 anos, artista tem sua biografia lançada. Foi escrito em 21/7/2017, às 19 horas e 20 minutos. Ah, isso aqui é importante. Por que tem o horário que foi escrito o texto? Geralmente isso acontece quando é publicado em plataformas digitais, por exemplo, sites e blogs, Então você acessa ali um site, um blog que tem ali resenhas e isso pode aparecer ali o horário também que foi publicado, beleza? Então é importante isso. Vamos continuar aqui então. Músico, cantor, compositor, apresentador de TV, ator de teatro, de televisão e de cinema, além de ser um grande pesquisador da cultura popular brasileira. O contador de causos, Rolando Boldrin, chega aos 80 anos de idade e coloca tudo o que viveu nos 58 anos de carreira no papel. Chega às livrarias a biografia A História de Rolando Boldrin, Senhor Brasil, escrita pelos jornalistas William Correa e Ricardo Taira. São 224 páginas recheadas de histórias, fotografias, lembranças das dificuldades e das conquistas, além da disposição de mergulhar em novas possibilidades de trabalho e, assim, abrir caminhos para a cultura brasileira. Estão lá os nomes como o de Irene Ravache, Gilberto Gil, Armando Bogos, Hebe Camargo, Moreira da Silva, entre outros. Bem-humorado, Boldrin revela que topou direto contar a sua vida ao receber o convite dos jornalistas Correa e Taira, já conhecidos da TV Cultura, onde hoje Boldrin apresenta o programa Senhor Brasil. Beleza? Então, acompanharam aqui comigo? Prestaram atenção nas informações lidas aqui nessa resenha? Então, percebam. Então, essa resenha ela traz informações importantíssimas sobre esta publicação que foi feita em relação
à vida, aos fatos, aos acontecimentos ali do Rolando Boldrin, né? Conhecido aí, né, por Senhor Brasil, porque tem um programa na TV Cultura com este nome, certo? Beleza? Vamos adiante. Vamos lá, atividade de número 1. Observe aqui comigo. Leia o trecho abaixo e responda às perguntas, né? A perguntinha aqui que segue. Qual é a importância da biografia de Rolando Boldrin à cultura brasileira? Por que isso é importante? Já voltamos. Legal, e aí? Você conseguiu, então, responder a perguntinha que o professor fez para você? Então, vamos lá, conferir. Então, eu perguntei para você qual é a importância, né, da biografia do Rolando Boldrin à cultura brasileira. Então, por que este nome desta pessoa, desse personagem, é tão importante aqui para a cultura brasileira? Em que ele contribuiu? Enfim, vamos descobrir juntos?
Então, observe lá, ó. Então, Rolando Boldrin, ele tem 58 anos, né, de carreira artística. Olha, isso aqui é muito tempo, né, pessoal? Quase 6 décadas aí, né? Então, dedicadas à cultura brasileira. Então, por isso que é um nome bem importante. Então, eu perguntei sobre a relevância, né, dele em relação à cultura brasileira. Então, foi dedicado à música, né, todos esses anos aí de trabalho, à TV, ao cinema, à contação de causos, né? Então, uma quantidade, uma infinidade muito grande de situações, de informações. Além de um grande pesquisador, né, da cultura popular brasileira. Por isso é um nome que é bastante reconhecido, né, no nosso meio aí cultural, né, do nosso país. Beleza? Perceberam? Sobre a resenha. Então vamos observar alguns aspectos bem legais, bem importantes sobre o gênero resenha. Eu já disse então que a resenha é um texto importante em que se obtém informações a respeito de um produto cultural, seja ele um filme, um livro, uma peça teatral, né, o lançamento de um álbum, enfim. Então uma quantidade grande, né, de uma gama de produtos culturais que podem ser temas aí de uma resenha. E dentro da resenha nós vamos observar vários aspectos, obviamente, né? Então, de opinião, de informações, né? Os dados colocados ali, dados técnicos de produção, enfim, tá? Então, observe então um pouquinho mais sobre a resenha aqui comigo. Então, é um texto, né? Observado aqui, né? Nos meios digitais, principalmente, pode ser em alguns jornais, algumas revistas, e ele tem o objetivo de resumir ou apresentar ali um produto cultural, né? Faz uma avaliação sobre esse produto. Pode ser uma crítica também, que aponta ali vários aspectos ali dentro do que foi analisado. Pode ser pontos positivos ou também negativos, não tem problema, né? Vai ter os dois. Na mesma resenha pode ter só pontos positivos, aquela pessoa gostou muito, né, daquele produto cultural. Ou pode ter só negativos às vezes também, né? Então temos que cuidar na hora de ler e fazer o juízo de valor a respeito disso. Então, é um texto de informação e também de opinião. Então, esse aspecto é bem importante. É de informação, mas também de opinião. Tá? Vamos analisar mais alguns aspectos, então, né, da resenha e descobrir se o autor emitiu ou não uma opinião aqui, tá, nesse texto. Vamos lá? Vamos refletir juntos aqui, ó. Vamos ler o trecho. Rolando Boldrin tem 50 anos de carreira artística dedicados à música, à TV, ao cinema e à contação de causos. Será que isso é fato ou isso é uma opinião? Né? Então, se você estivesse lendo esse trecho aí, né, você prestou atenção nele? Então, isso é informação. Então, o fato parte da informação, tá? Então, algo que não pode ser modificado. É real, é comprovado. E a opinião nem sempre parte de uma comprovação. Então, nós temos que ter esse cuidado, essa visão a respeito disso. Observando essas informações aqui, são informações, certo? Então, elas não podem ser alteradas. Portanto, nós podemos chamar isso de fato e não de opinião. Beleza? Perceberam, então? Interessante. Agora, eu quero saber se vocês sabem, né, a diferença, então, de fato e opinião. Você sabe ou você não sabe? Então, quero que você venha comigo, que você acompanhe aqui o que é fato e o que é opinião, né? Eu diria assim, que fato, resumidamente, né, nós já vamos observar também na parte escrita, mas falando aqui com vocês, fato é aquilo que tem comprovação, algo que foi pesquisado, estudado, analisado e que não se altera. Então, é uma informação dada, apresentada, tá? Não tem como mudar. Opinião, ela parte de situações que podem ou não ter comprovações, mas eu tiro a minha conclusão a respeito de algo que eu li, de algo que eu vi, né? Então, não é necessariamente comprovado. Vamos ver, então, isso aqui na tela. Observe lá comigo. Então, olha lá, fatos são eventos ou acontecimentos que realmente aconteceram. Então, o que eu já falei para vocês. Então, é uma verdade, algo que está comprovado. Enquanto na opinião, é uma visão particular de cada um. Então, eu posso ter uma opinião, você pode ter uma opinião, o professor ou seus pais podem ter outras opiniões
diferentes, né? Não precisam necessariamente ser iguais, tá? Então é uma visão particular, reflete um juízo de valor e interpretações que cada um faz a respeito daquele fato, daquela situação que foi analisada, beleza? Agora então chegamos à atividade de número 2. Leia os trechos abaixo e identifique se é um fato ou é uma opinião do autor. Já voltamos. E aí, conseguiram perceber aí se é fato, se é opinião, analisaram os trechos aí que o professor pediu para vocês observarem? Então vamos ver aqui se vocês acertaram, né? Então eu espero que você já tenha percebido, então, qual que é a diferença entre o fato e a opinião, né? Se não percebeu, dá uma estudadinha melhor, né? Porque temos que saber isso, beleza? Vamos lá então. Observe aqui comigo. Olha lá. Então, o primeiro trecho aqui, ó, observem aqui, trata-se de informações comprovadas, que não podem ser modificadas. Então, eu posso chamar isso de fato, certo? Então, é uma informação comprovada, não muda. Olha aqui, ó, opinião. Além de ser um grande pesquisador da cultura brasileira, então, é uma visão de quem escreveu, que ele é um grande pesquisador da cultura brasileira. Então, é uma opinião. Não que ele não seja, mas partiu de algo que é um pensamento do escritor ali, né, da resenha, e não necessariamente é verdade, pode ser ou não, né, mas o fato ele nunca se altera, a opinião eu posso ter uma e você pode ter outra, beleza? Ó, é importante saber aqui, pessoal, tá? Uma das características da resenha, né, é a evidente opinião que está ali a respeito, né, do produto cultural que está sendo resenhado. Então,
praticamente todas as resenhas têm opinião, né? Não vou dizer 100%, mas 99% com certeza tem opinião ali em algum momento. Beleza? Atividade de número 3. Observe aqui a tela, né, as informações aqui no quadrinho e responda o seguinte: a partir do trecho acima, é possível identificar qual é a opinião do autor sobre o livro e o artista biografado? Sim ou não? Já voltamos. Legal, e aí? Conseguiu responder a perguntinha que o professor fez para você? Conseguiu? Espero que sim. Mas vamos confirmar então se vocês acertaram então a resposta. Vejamos aqui comigo. Então olha lá. Então a crítica aqui é positiva, gente. Então percebam lá. Uma vez que o autor profere frases de elogio, tem elogio o tempo todo ali, né? Então eu percebo que a maioria das vezes ali as situações apresentadas são elogiosas, são positivas. Não coloca nenhum ponto negativo a respeito da obra ali, né, que foi produzida. Então, isso é legal, né? Quando eu observo ali, se tem só coisa boa, só elogio, né? Então, às vezes a resenha ela pode ter isso, né? Pode trazer os dois lados, às vezes, ou trazer só um ponto. Nesse caso aqui, só tivemos pontos positivos. Beleza? Acompanharam? E na aula de hoje, o que nós trabalhamos? Observem aqui comigo. Nós fizemos a leitura e análise de uma resenha, certo? Então, foi importante analisar ali alguns aspectos de fato, de opinião apresentados. Compreendemos e identificamos quais os fatos e quais as opiniões foram apresentadas ali. Isso é importante, é fundamental. Quando eu leio um texto, eu preciso saber o que é fato, o que não muda, o que é comprovado e o que é parte da opinião do escritor. Beleza?
Então, agradeço a você que acompanhou essa aula, espero que tenha sido útil e até a próxima.